representante do CRC, Christian Gresic. Foi? Bom, boa tarde. Gostaria de saudar a todos os presentes, na figura aí do nosso vereador Ivo, né? Agradecendo primeiramente ao convite, né? Não só a mim, mas a toda a comunidade. Eu realmente gostaria de ter visto a Câmara hoje bem cheia, realmente como foi dito, né? Mas infelizmente não é o que se apresenta hoje, né? Para quem não me conhece, me chamo Christian Gresic, eu sou contador, empresário contábil, professor universitário, e hoje estou aqui como representante, né, como delegado do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia, aqui na nossa cidade de Ilhéus. Tá? O delegado é aquele representante não só in loco do Conselho Regional, que tem a sede em Salvador, mas também o que representa todos os contabilistas da cidade. Né? Então aqui estou representando todos estes. Para você ter uma ideia da nossa representatividade, hoje nós somos 340 contabilistas na nossa cidade, com o CRC ativo e regular, e temos também cerca de 40 pessoas jurídicas, empresas contábeis, né? Então, eu estou aqui representando todas elas, o que mostra a nossa representatividade, e por isso também agradeço muito o convite, porque os contadores, com esse tema é muito importante, e tem a ver muito com o nosso dia a dia, né? É muito importante ouvir também um pouco o nosso lado, já que nós somos os profissionais que mais ouvem as críticas, queixas, reclamações dos empresários, né? Então, dificilmente a gente vai ver um empresário na porta da prefeitura reclamando, mas a gente vai ver muito no nosso dia a dia eles reclamando com a gente, como se a gente fosse, né, o responsável por aquele valor tão alto de IPTU, de ISS, de TFF, de TLL que eles estão pagando, né? Então, a gente que sofre muito com isso também. Então, muito obrigado pelo convite, né? Bom, nosso código, claro que todos os tributos na área municipal são todos importantes, né? Já foi falado do IPTU, né, do ISS, TBI, mas eu gostaria de expor também um pouco sobre as taxas, porque as taxas é o que vem incomodado muito mais os empresários e também chegaram a nós contadores, então gostaria de explanar um pouco sobre, né, a Lei 3.723, principalmente lá no artigo 134, que trata do TFF, né, na sua tabela de receitas número 4, que trata da taxa de fiscalização e funcionamento, nosso alvará, né, em que esse até permite o parcelamento, apesar de ser um valor muito absurdo. E no seu artigo 129, que trata da TLL, que tem lá a sua tabela de receita número 3, que trata da taxa de licença e localização, que esse é também um ponto muito importante de discussão, porque cada vez que uma empresa abre, tem que se pagar essa taxa. Cada vez que uma empresa altera seu endereço, altera sua atividade, seja principal ou secundária, tem que pagar também essa taxa. Então, se uma empresa fizer várias alterações de endereço, várias alterações de atividade, várias taxas, várias vezes essa taxa vai ser paga em toda vez que o processo for realizado. E outra, essa taxa não permite parcelamento, né? Então, já é outra questão que poderia ser muito bem revista no nosso Código Tributário, permitir o parcelamento dessa taxa, tá? Já que no Código Tributário está bem escrito lá que tem que ser paga em taxa única, né? Então, só para você ter um exemplo, né, nós temos aqui fabricação de produtos derivados do cacau, que na nossa cidade é muito pujante, né? No Código Tributário lá cobra uma taxa de 14.900, fora a atualização. Fabricação de água, 9.000, fora a atualização. Construção de edifícios, que é também outra área que, graças a Deus, está voltando a ser pujante na nossa cidade. 4.900 mais a atualização. Fabricação de equipamentos elétricos, R$15.000, 15.795,25 valores atualizados. Então, uma indústria se localizava no centro da cidade, deslocou-se para o distrito industrial. Só por conta dessa mudança, tenho que pagar R$15.795,25, né? Só por ter alterado o endereço. Se eu alterar uma atividade secundária, então, mais 15.000. E aí vou de 15 em 15.000 até o empresário vir chorar no colo do contador, né?
Hotéis e similares, 7.900. Sociedade de crédito financeira, R$ 20.000. Holdings, R$ 20.000. Então, nós contadores ficamos até meio impossibilitados de implantar um planejamento tributário adequado aos nossos clientes, porque se eu vou abrir uma holding para facilitar a vida administrativa dele, né, o controle financeiro das empresas dele, eu esbarro em R$ 20.000 de taxa, né? Então, toda a economia tributária que eu geraria para ele na economia por abrir uma empresa dessa, ela é consumida pela taxa de TLL que eu tenho que pagar, né? Educação infantil, R$ 1.200. Pode parecer pouco, mas se eu começo a comparar com outras cidades circunvizinhas, eu vou ver o quanto que todas essas taxas são realmente altas. Na cidade de Itabuna, por exemplo, de R$ 150 a R$ 400 fica a grande maioria das taxas de serviço e das taxas comerciais de um modo geral. Então, dificilmente vai ter uma taxa tão abusiva como a nossa, né? E aí nós encontramos as queixas de muitos contadores, né, em relação à forma, em relação à frequência e em relação ao valor dessa cobrança das taxas de TFF e TLL, né? Inclusive de atividades principais e secundárias. Uma empresa que tinha sua atividade principal e secundária, ela inverteu, transformou a secundária em principal, principal e secundária. Só por conta disso, eu tenho que pagar taxas para a prefeitura, sendo que na sua atividade do dia a dia não mudou rigorosamente nada, né? Bom, e falando com os demais contabilistas, nossos colegas de classe, algumas até sugestões foram levantadas, né? Como, por exemplo, claro, redefinir esses valores, que aí é uma questão realmente muito mais ampla, né? Fico feliz do representante da prefeitura demonstrar essa abertura ao diálogo, que acho que é o primeiro passo, e essa audiência pública vem demonstrar isso, né? A importância do diálogo, porque todos devem sair ganhando, né? Não só a prefeitura na arrecadação, mas também os empresários nas suas economias. Então, achar um meio termo em relação a isso realmente é muito complexo, muito complicado. Por isso que Ivo, mais uma vez, está de parabéns em relação a proporcionar para a gente esse momento, né? E até formar uma equipe multidisciplinar para que a gente possa, em todas as áreas do Código Tributário do município, né, trazer vantagens aos empresários, né, e também à prefeitura para que você não tenha uma perca de arrecadação, né, se for olhar unitariamente, mas um ganho de arrecadação no volume de novos negócios que podem aparecer diante dessas significativas mudanças que podem acontecer, tá? Então, foi sugerido, claro, uma redução de valor, né, fazer até escalonamento de valores, né, por exemplo, a faixa de faturamento. Então, empresas que faturam menos devem pagar menos. Hoje não é assim. Empresas que faturam mais, pagam mais. Isso, e no Código Tributário pode parecer até óbvio, mas não é assim, né? Então, o Código Tributário até permite uma redução pela metade se você é ME ou EPP, né? Mas eu posso ter uma empresa que não é nem ME nem EPP, que não fatura nada, mas mesmo assim eu tenho que pagar 20 mil de taxas, né? Então, um escalonamento pelo faturamento eu acho importante, como é hoje reflexo na cidade de Itabuna, por exemplo, né? TLL paga uma vez só no ano, independente dos processos que eu faça, paga uma vez só, porque eu tenho que pagar várias vezes a cada vez que eu realizo um processo de alteração ou de alteração de endereço ou de atividade, né? Opção pelo parcelamento, né? Não foi dada, o representante falou do refis, né? Mas as nossas taxas têm que ser pagas integrais, então pesa no bolso do empresário, né? Bom, então eu trouxe um pouco dessa realidade, né, comparando também um pouco com cidades circunvizinhas, que eu nem cheguei a falar aqui também, mas lá em Porto Seguro, né, que é também uma cidade turística e muito pujante também em todos os sentidos, em média R$ 900 estão as taxas lá, enquanto as nossas são muito mais altas. Bom, e queria trazer um pouco hoje essa questão do que os contadores sentem através dos empresários, né, para que a gente possa realmente discutir e não fazer isso com que seja uma diminuição da arrecadação, mas ao contrário, que a gente proporcione à cidade atrair novos investimentos, né? Porque quando você diminui taxas, impostos, você atrai novos investimentos, né? A cidade deixa de ganhar empresas, inclusive eu tenho grandes exemplos disso, né,
clientes que, por exemplo, foi abrir uma empresa de atacarista de bebida, em que a taxa aqui é de R$10.000 mais a atualização, foi para a Una, não ficou em Ilhéus, né? Quando houve essa mudança, diversos clientes nossos saíram de Ilhéus e foram para Itabuna. Isso é comum acontecer, né? Então, a gente tem perdido diversas oportunidades. E aí eu gostaria de encerrar deixando aqui uma pergunta para vocês. Porque nós estamos nos aproximando dos 490 anos da nossa cidade e, em pouco tempo, estamos chegando aos 500 anos de Ilhéus. Eu pergunto, que Ilhéus nós queremos nos 500 anos? Né? Eu não vejo, infelizmente, nenhuma... Claro que aqui é o começo disso, mas eu não vejo ainda nenhuma organização de todas as entidades públicas e privadas, sem qualquer interesse político-partidário, a ponto de pensar na cidade de uma forma objetiva, de uma forma única, no intuito de visualizar como nós estaremos daqui a 10 anos. Infelizmente, não encontramos, não temos isso. Quem sabe esse seria o primeiro passo, com essa audiência pública, com a equipe que vai ser formada, com a proposta que pode ser apresentada à Prefeitura, de galgar nesses longos 10 anos, que na verdade são bem curtos, porque quando se fala de investimento público-privado, 10 anos é pouco tempo, né, para um Ilhéus que nós queremos de forma melhor, com tributos mais justos e com arrecadação maior para a Prefeitura e com investimentos certos para propiciar uma Ilhéus melhor nos seus 500 anos que se aproxima. Então, essas são as minhas contribuições. Gostaria de agradecer mais uma vez o vereador Ivo pela iniciativa e por convidar o Conselho de Contabilidade na figura do delegado aqui para poder explanar um pouco e me colocar à disposição, vereador, a fazer parte dessa equipe, né, e representando toda a classe contábil de Ilhéus. Obrigado.